Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, a mais um conteúdo aqui do curso de Biologia. E nessa aula a gente vai começar a estudar botânica, Vamos finalmente aí estudar as plantas, tá certo? Então é o seguinte, essa aula, esse módulo de botânica, ele foi separado da seguinte forma. Nessa primeira aula a gente vai ver uma introdução, ao reino vegetal, ao reino das plantas. Depois, a próxima aula será sobre briófitas, as próximas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? E aí finaliza esse primeiro bloco da botânica, que é o estudo dos grupos vegetais, os 4 principais grupos vegetais. Logo em seguida, a gente começa a morfologia vegetal, onde a gente vai conseguir aprender cada parte da planta, Vamos estudar a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto das plantas, tá? E aí, na morfologia, a gente vai se limitar ao último grupo, o grupo mais diverso que tem no reino das plantas, que é o grupo das angiospermas, tá bom? Depois que a gente terminar esse bloco de morfologia vegetal, entraremos aí para a parte de histologia vegetal, onde a gente vai aprender os principais tecidos da planta, tecidos de crescimento, tecidos temporários, tecidos permanentes, crescimento primário, crescimento secundário. E o último bloco, de botânica será fisiologia vegetal, onde a gente vai entender melhor como é que ocorre, a dinâmica, a distribuição de seiva por dentro da planta, bem como também alguns hormônios vegetais, que a gente vai encerrar o bloco de botânica com esse conteúdo. Beleza? Então, vamos embora. Vamos começar a botânica, tá bom? Seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da botânica é a diferença que tem entre as células animais e as células vegetais, tá? Célula vegetal tem estruturas a mais do que uma célula animal. Então aqui eu não vou dar uma aula de citologia novamente, Vocês já viram isso perfeitamente. Mas eu quero destacar o que é que a célula vegetal tem de diferente. Então é o seguinte, primeira informação, primeiro ponto, que eu quero passar para vocês aqui é a respeito da parede celular, certo? Então, todas as plantas elas vão apresentar uma célula vegetal com parede celular, extremamente rígida, e essa parede celular ela vai apresentar principalmente celulose. É o principal componente da parede celular vegetal. Tá? Cuidado para você não confundir essa constituição da parede celular vegetal com a constituição da parede celular de um fungo, que é rico em quitina, da parede celular de uma bactéria, que é rico em peptídeo-glicano. Tá? Falou de celulose, é a parede celular das plantas. Tudo bem? Além dessa celulose, os vegetais eles apresentam também, constituindo a parede celular desses vegetais, a lignina e a suberina. A celulose ela é predominante, porém a lignina e a suberina ela incorpora, é a que aumenta essa rigidez da parede celular vegetal, tá? Então, além dessa parede celular, essa célula vegetal vai apresentar um grande vacúolo, um grande e permanente vacúolo, Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha para vocês que mostra essa diferença de estruturas de organelas entre animal e vegetal. É importante a gente ter essa comparação, como eu já falei. E aí nessa tabelinha você vai ver que o animal, a célula animal, ela não tem vacúolo permanente. Pode até ter um espaçozinho temporário dentro da célula, tá? Mas, via de regra, célula animal não tem vacúolo. Já a célula vegetal tem vacúolo. E esse vacúolo tem várias funções, Tem vacúolo digestivo, vacúolo de armazenamento, beleza? Então, geralmente a gente encontra mais vacúolos de armazenamento nas células vegetais, mas aí vai depender do tipo de planta também, tá bom? A próxima estrutura, e quem sabe aí a estrutura que mais se destaca, do grupo dos vegetais, é o plasto. Plasto é uma organela, tá? O nome da organela é plasto. Esse plasto ele pode aparecer de diferentes formas. Existe o plasto responsável pelo armazenamento de substâncias
E existe o plasto responsável pela coloração, pelo pigmento. São esses dois que estão aqui embaixo. Então, o leucoplasto, leucoplasto, são plastos de armazenamento. Então, exemplos aqui de plastos de armazenamento. Amiloplasto, que é responsável por armazenar amido. Temos aí o oleoplasto, que é responsável por armazenar lipídio, né? Óleo, lipídio. Proteoplasto é o plasto que armazena proteína. Já esse outro plasto daqui é o cromoplasto. Esse termo, né, cromo, está associado à cor, certo? Então, o cromoplasto mais conhecido, né, que eu tenho certeza que você já deve estar falando aí para você mesmo, é o cloroplasto, tá? Então, o cromoplasto mais conhecido é o cloroplasto, certo? O cloroplasto, ele é um cromoplasto rico em clorofila, tá? Que tem essa pigmentação verde. É o principal pigmento da célula vegetal. Só que existem outros pigmentos, né? Você não vê somente plantas verdes, né? Você vê o verde como cor predominante, mas você tem plantas aí que tem uma coloração vermelha, plantas que têm uma coloração azul, rosa, amarela, né? Então isso se dá à presença de outros cromoplastos na estrutura daquela planta. Então temos aqui o xantoplasto, que é o plasto que tem pigmentação amarela, o eritoplasto, pigmentação vermelha, tá? Então, apesar do cloroplasto ser o principal plasto, né, que realiza ali a fotossíntese, existem outros plastos que também vão auxiliar aí na questão da captura, né, de luz, enfim, existem outros pigmentos que ajudam aí na captura de luz, conforme vocês já viram aí também em fotossíntese, né? Bom, aqui outra característica, né, para a gente encerrar essa parte de célula vegetal, uma outra característica que é a ausência, sim, estruturas que são ausentes também são consideradas características de uma planta, tá? de um determinado grupo. Então, ó, ausência de centríolo nos vegetais superiores. Então, quando você estuda citologia, né, você aprende que o centríolo é uma organela, né, não membranosa, responsável pela locomoção, né, dos cromossomos, por auxiliar na divisão celular. Pronto. A célula vegetal não tem centríolo. Tem centrosoma. Tá? Tem o centro celular, o centrosoma, mas não tem centríolo. Beleza? Então, esse destaque aqui que eu queria trazer para vocês. Aí veja, dá uma olhadinha nessa tabela daqui. Tá? Essa tabela está na apostila de vocês. Essa tabela mostra as diferenças entre uma célula vegetal e uma célula animal. Tá? Eu dou destaque aqui a essas estruturas. Deixa eu destacar aqui. Pronto. Centríolos, presente na animal, ausente na vegetal. Cloroplastos, presente na vegetal, ausente na animal. Parede celular e reserva. Substância de reserva. Pronto. Fica atento a essas 4 características aqui em relação à célula, tá certo? Porque sim, já foi tema de questão. Em afirmativas que falam assim de reserva, substância de reserva de célula animal, célula vegetal. Amido é o polissacarídeo de reserva das plantas. Glicogênio é o polissacarídeo de reserva dos animais. Beleza? Então, fica atento principalmente a essas diferenças aqui. Bom, dando continuidade, né, existem várias nomenclaturas, né, vários termos que são utilizados quando a gente estuda a planta, né, quando a gente estuda as plantas, quando a gente estuda os vegetais. O primeiro termo que eu quero passar para vocês é esse termo aqui de eucarionte clorofilado. Todas as plantas, todos os vegetais, tá? Inclusive a alga está aqui enxerida, né, nesse esqueminha. Todos os vegetais, todas as plantas, todos os indivíduos do reino planta são eucariontes clorofilados, tá? Tirando a alga, né, porque a alga não faz parte do reino planta, né? Antigamente fazia. Atualmente a alga, ela faz parte do reino protista, né? Protista. Claro que para a classificação de ensino médio, né? Na classificação de nível superior isso aqui está bem diferente. Então, ó, os eucariontes clorofilados se referem a os vegetais que apresentam clorofila. Organismos que apresentam células eucariontes e que têm clorofila, tá? É uma classificação bem geral.
Por isso que eu risquei a alga aqui, né? Vamos deixar essa alga de lado, vamos focar somente nas plantas. Veja, existem as plantas avasculares. Cadê aqui o preto? Existem as plantas avasculares e existem as plantas vasculares. Primeiro termo aqui, ó. O que significa dizer que tem vegetais vasculares? Vegetais vasculares são os vegetais que apresentam o tecido de condução. Tecido de condução. Quais são os tecidos de condução? São dois, né? Temos aqui o xilema e o floema. Mais para frente a gente vai ver isso. Floema. Pronto. Certo? E já os vegetais que são avasculares, né? A na biologia negação, avasculares sem tecidos de condução. E aí veja, são 4 grupos, tá, gente? 4 grupos aí vegetais: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O único grupo de planta que não apresenta tecido de condução são as briófitas. Então por isso que está aqui, ó. Briófitas são considerados, né, plantas avasculares. Todas as outras plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são plantas vasculares. Tem xilema, tem floema. Daqui a pouco, né, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Outro termo aqui, ó. Vamos ver outro termo. Espermatófita, tá vendo? Ó? Espermatófita. Esperma, ó, esperma significa semente, não é isso que você está pensando não, tá? Esperma significa semente. Semente, tá? Espermato, né? Esqueci de botar o espermato, tá associado a semente, tá? E fitas, planta, né? Esse termo fitas aqui está associado à planta. Então, são plantas que apresentam semente. Então, pteridófita, ela é, cadê o vermelho? Pteridófita, ela é uma planta vascular, mas é uma planta vascular sem semente. Já aqui, as gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares que apresentam semente. Aí, aproveitando aqui, ó, veja, gimnosperma, ó, gimnosperma. E o outro aqui, ó, angiosperma. Tá vendo? Aí veja, gimno, já tô dando spoiler aqui da classificação dos grupos, né, que a gente vai ver mais pra frente. Gimno significa lua e angio, vaso, tudo entre aspas, né? Tudo entre aspas. Lua, vaso. Ou seja, esperma não é semente? Então, semente, lua. Ou seja, uma semente sem proteção. Aqui, esperma, semente, angio, vaso. É uma semente dentro de um vaso. Semente dentro de uma proteção. E essa proteção, né? Esse vaso que está aqui é exatamente o fruto. O fruto. Tudo bem? Então, gimnospermas são plantas vasculares que produzem semente, mas que não têm fruto. Angiosperma são plantas vasculares que produzem semente e que têm fruto. Todas essas plantas, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eu posso classificar todas elas em um único grupo, que é o grupo das embriófitas. Então, o reino planta também pode ser classificado, pode ser chamado, né, de reino das embriófitas, porque são plantas que apresentam embriões multicelulares maciços sem cavidades, tá? Então, veja aqui, nessa primeira aula, né, que é uma aula de introdução, eu estou trazendo para vocês alguns termos, alguns conceitos que a gente vai ver, né, e a gente vai se deparar com eles ao longo das aulas, né, dos grupos vegetais, de morfologia, de fisiologia, também aqui na botânica. Bom, e por fim, a gente chega aqui nessa classificação, né? Aqui você tem uma árvore filogenética que conta aí a história evolutiva desse grupo. Nessas primeiras 4 aulas, né, nas próximas 4 aulas, a gente vai estudar cada um desse grupo daqui. O grupo das briófitas vai ser uma aula, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Durante essas aulas, eu quero que você fique atento à característica de cada grupo e, principalmente,
qual é a característica que diferencia um grupo do outro. Aqui nessa árvore filogenética, eu já trago isso para vocês. Já é um resuminho aqui, né, dos principais pontos que a gente vai ver nas próximas aulas. Olha aqui, ó. Então vamos lá. O que é que diferencia as algas, que não fazem parte do reino das plantas, dessas outras plantas aqui, ó, do reino planta? O que é que diferencia? Aqui, ó, o embrião. Então, o surgimento de um embrião maciço, multicelular, permitiu diferenciar esse grupo do grupo das algas. Tá? Então, todas as plantas apresentam esse embrião maciço multicelular. O primeiro grupo, né, que apareceu foi o grupo das briófitas. Está aqui, ó, o grupo das briófitas. O próximo grupo, o grupo das pteridófitas, veio logo em seguida. O que é que diferencia briófita de pteridófita? Já está aqui, ó, o vaso condutor. Briófita não tem vaso condutor, né, não tem tecido de condução. Pteridófita tem vaso condutor, tem tecido de condução. Na verdade, daqui para cima, né, daqui para cima, todos os vegetais terão vasos condutores. Depois das pteridófitas, o próximo grupo é o grupo das gimnospermas. Então veja, nesse grupo aqui das gimnospermas, o que é que diferencia gimnosperma, que é um novo grupo, do seu grupo anterior, desse grupo anterior aí, que são as pteridófitas? O que diferencia é a presença de semente. Tá? Então, gimnosperma, planta com semente, pteridófita, planta sem semente. Tá? Então, a partir daqui, todas as plantas vão apresentar semente. Próximo grupo, né, o grupo mais atual, o maior grupo, o grupo que tem a maior biodiversidade, angiospermas. O que é que diferencia a angiosperma, que é uma planta que tem semente, das gimnospermas, de uma planta que também tem semente? Tá? Duas plantas que produzem semente. Qual a diferença entre elas? Tá também aí destacado para vocês. Flor e fruto. Flor verdadeira. Né? Na aula de angiospermas, vou falar isso para vocês. Beleza? Flor e fruto. Então, gente, aqui você está vendo a história evolutiva do grupo das plantas. Tá certo? Mais alguns termos, né, que eu quero trazer aqui para vocês, que podem aparecer, né, em algumas questões de botânica. Primeiro conceito aqui, ó, talófita. Talófita é um termo que nem é utilizado na planta, né, em si. É um termo utilizado para definir as algas. Então, as algas são organismos talófitos. E o que significa dizer, né, que essa estrutura, esse organismo, né, ele é talófito. Significa que os seus tecidos não são diferenciados. Então, os tecidos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são organizados, são diferenciados. Então, esses grupos, né, não podem ser classificados como talófitas. Eles são classificados como cormófitas. Então, talófitas são plantas, são vegetais, né, enfim, são organismos que não apresentam tecidos diferenciados. Exemplo, algas superiores. Cormófitas são os vegetais que apresentam tecidos organizados. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Esse termo daqui a gente já viu, né? Avascular são os vegetais que não têm tecido de condução, não tem xilema, não tem floema. Aqui, vascular, apresentam tecido de condução. Tá? E aqui a gente tem um nomezinho novo, né? Traqueófita. Você falar que uma planta é vascular e traqueófita é a mesma coisa, tá? Então, apresenta tecido de condução. Quem é que apresenta esse tecido de condução? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E por fim, esses dois últimos conceitos aqui, que é o conceito de criptógamas e o conceito de fanerógamas. Veja, plantas que são classificadas como criptógamas são plantas que não têm flor, não têm fruto e não têm semente. Que vegetais são esses? Ó, briófitas, pteridófitas. Tá? Lembrando, ó, não estamos falando de alga aqui, tá? Porque como alga é considerado vegetal e alga se estuda na botânica, aí por isso que todo esse material de botânica vem falando também de alga. Tá? Mas vocês já tiveram aula de algas, tá certo? Bom, vamos lá. Fanerógamas. Fanerógamas são plantas que têm fruto, né? Quer dizer, podem ou não ter fruto, né? Podem ou não ter fruto, mas eles apresentam flor e semente. Tá? A flor pode ser flor verdadeira ou flor falsa. Se for uma gimnosperma,
flor falsa, e por ser falsa não gera fruto. Se for uma angiosperma, flor verdadeira. Se for flor verdadeira, tem fruto. Tá? Quando a gente for estudar gimnospermas e angiospermas, a gente vai ver isso bem detalhadozinho, bem direitinho. Tá? E aí, por fim, né, para finalmente a gente começar a partir para a próxima aula e começar a estudar os grupos vegetais, você precisa, em primeiro lugar, entender o que é isso daqui, que é a alternância de gerações. Gente, cadê? Olha para mim. Todas as plantas apresentam alternância de geração. Todas. E o que é uma alternância de geração? A alternância de geração é quando, ao longo do seu ciclo de vida, aquela planta ela passa por uma fase haploide e por uma fase diploide. Uma forma haploide e uma forma diploide. Tá? Em uma fase do seu ciclo de vida, ela vai se reproduzir de forma sexuada. Em uma outra fase do ciclo de vida, ela vai se reproduzir de forma assexuada. Tá? Aqui eu quero apenas que você entenda os nomes, porque quando a gente for estudar cada grupo vegetal, você vai ver a estrutura. Tá? Por isso que aqui não tem desenho, não tem imagem, não tem nada. É somente o nome. Tá bom? Veja. Olha essas duas estruturas aqui. Vamos começar por elas. Ó. São as duas estruturas principais. As duas formas que todas as plantas possuem ao longo do seu ciclo de vida. Forma de gametófito, forma de esporófito, né? E aqui tem um negocinho aqui no meio, que é exatamente essa divisão aí da alternância de geração. Vamos começar aqui pelo gametófito, tá? Ó, gametófito. O gametófito, ele é uma estrutura haploide, certo? Olha o nome, gametófito. Se o nome aqui é gametófito, ele produz o quê? Gameta, tá? Então, gametófito é uma estrutura do ciclo de vida vegetal responsável pela produção de gameta. Então, se esse gametófito aqui ele é N e o gameta também é N, esses gametas aqui eles serão produzidos por mitose. Tá? Isso aqui confunde muita gente, porque no ser humano, tá, o nosso corpo ele é 2N, é um corpo diploide. Mas quando a gente vai produzir nosso gameta, né, o espermatozoide ou o ovócito, ocorre meiose para reduzir na metade o número de cromossomos. Aqui nesse caso isso não acontece, tá? Porque o próprio gametófito, o próprio corpo daquela planta, né, nessa fase daqui, o próprio corpo daquela planta é uma estrutura haploide. Então uma estrutura haploide que vai gerar um gameta também haploide, não precisa reduzir o número de cromossomos, não faz meiose, vai fazer realmente mitose. Então, a formação de gameta nas plantas é feita através da mitose. Tudo bem? Pronto. Teve aqui a formação do gameta, certo? Uma pequena observação que eu quero que você coloque aí, tá? É adicionar esse nome daqui, ó. Gametângio. Pronto. Vamos lá, gametângio. O que é isso? Vamos lá. Gametófito é o nome da estrutura. Aí dentro do gametófito eu tenho um local responsável pela produção de gameta, que é o gametângio. Por exemplo, ó, imagina esse círculo que eu estou fazendo aqui. Ó. Pronto, isso aqui é um círculo. Tá? Representa aí o corpo de uma planta. Isso tudo daqui que eu estou desenhando em vermelho é o gametófito. Gametófito, certo? E aí dentro desse gametófito, né, em uma região desse gametófito, eu tenho o gametângio. E aí é nesse gametângio, né, é aqui dentro do gametângio que será produzido o gameta. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for estudar o ciclo reprodutivo das briófitas, eu vou dar nome ao gametângio. Tem o gametângio masculino e tem o gametângio feminino. Tá? E aí eu não vou falar agora porque a gente não está na aula de briófitas, pteriófitas, nem das outras plantas. Tá certo? Eu quero que você entenda a organização corporal. Então, gametófito é uma estrutura vegetal responsável pela produção de gametas. Dentro do gametófito tem uma região chamada gametângio, que produz o gameta masculino ou que vai produzir o gameta feminino, por mitose. E agora o que é que vai acontecer?
Bom, teve aqui a produção desses gametas, né? O gameta masculino vai fecundar o gameta feminino, né? Vai ocorrer a fecundação, e da fecundação vai ter a formação de uma estrutura 2N, de uma estrutura diploide. Então, a partir da fecundação, eu já dou início aqui à fase diploide daquela planta. E aí, aquele zigoto vai precisar se dividir, né? Vai precisar aumentar de tamanho, aumentar de número, e vai formar uma outra estrutura chamada de esporófito. Veja, gametófito é uma estrutura do ciclo de vida daquela planta, esporófito é uma outra estrutura do ciclo de vida da mesma planta. São modificações que ocorrem ao longo do tempo. O esporófito ele só aparece após a fecundação. Tá certo? Então, teve a fecundação, formação do esporófito, olha aqui, esporófito 2N. Então, olha pelo nome. Se gametófito produz gameta, esporófito produz o quê? Esporo. Tá? Então, tá aqui o esporófito. Aí, dentro desse esporófito, tem a região de produção daquele esporo, que é chamado de esporângio. Tá? E aí, aqui dentro do esporângio, vai acontecer a meiose para a formação dos esporos haploides. Cada esporo desse, quando cai, né, no local propício para o seu desenvolvimento, cada esporo desse germina, sofre mitose e forma um novo gametófito. Tá certo? E aí reinicia o ciclo. Então, eu quero aqui que você se acostume com os nomes, tá, pessoal? Quero que você veja o nome. Gametófito produz gameta. O local de produção do gameta é gametângio. Gametófito é haploide, gameta é haploide. Fecundação de gameta, formação do zigoto, formação do esporófito. O esporófito ele é diploide. Por que é diploide? Porque teve fecundação de gameta. N mais N, 2N. O esporófito ele é uma estrutura que produz esporo, numa região chamada esporângio. Se o esporófito é 2N e o esporo é haploide, vai acontecer o que aí? Meiose. Esse esporo haploide, quando cai, quando é dissipado, né, quando ele é espalhado no meio e cai na região onde ele possa germinar, esse esporófito então vai crescer e vai formar aí o gametófito, dando início novamente ao ciclo. Beleza? Então, dá uma estudadinha nessa parte de alternância de geração e só avança para o grupo de briófitas se tu tiver isso daqui bem entendido. Beleza? Então, gente, é isso, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver o grupo das briófitas, tá? Esse briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas na sequência. Então, ó, beijo no coração e até a aula de briófitas. Tchau, tchau.